Essa é a história dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe, mas eles já eram bem grandinhos, resolveram cada um fazer a sua casinha. O irmão mais novo fez uma casa de palha. Alguns dias depois, o lobo mau apareceu, querendo derrubar a casa do porquinho. No primeiro sopro, a casa desmoronou e ele foi correndo para a casa do irmão do meio, que era de madeira. Mas o lobo seguiu o porquinho mais novo até a casa de madeira. Assim que ele chegou, o lobo soprou e soprou até que a casa caiu. Desesperados, os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Finalmente, os porquinhos chegaram à casa do irmão, que era feita de tijolos. O porquinho mais velho estava orgulhoso, pois ele havia se esforçado muito para construir a casa. Os 3 porquinhos entraram na casa de tijolos e trancaram a porta enquanto o lobo se aproximava. Com muito medo, os irmãos mais novos se esconderam debaixo da mesa. O lobo mau parou na porta e começou a soprar. Ele soprou, soprou, mas não conseguiu derrubar a casa. Faminto, ele teve a ideia de entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos descobriram os planos do lobo mau e colocaram um caldeirão com água fervendo na lareira. O lobo entrou pela chaminé e caiu dentro do caldeirão. Assustado, ele saiu correndo. Desde aquele dia, o lobo decidiu se tornar vegetariano e nunca mais perseguiu os porquinhos. Os 3 irmãos passaram a morar juntos e viveram felizes para sempre. Agora nós vamos ouvir a historinha da Branca de Neve. Era uma vez um rei e uma rainha que tiveram uma filha e a chamaram de Branca de Neve. Infelizmente, a rainha morreu logo depois que a criança nasceu. Anos depois, o rei se casou com uma mulher vaidosa e má, que queria ser a mais bela do reino. Todos os dias a rainha perguntava ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Todos os dias o espelho mágico respondia: Não, Vossa Majestade é a mais bela de todas. Certo dia, a rainha fez a mesma pergunta ao espelho, mas ficou surpresa com a resposta. Branca de Neve é a mais bela de todas. Então a rainha chamou um caçador para matar Branca de Neve, mas ele não teve coragem e deixou a pobre princesa fugir. Branca de Neve correu até a floresta e encontrou uma casinha vazia. Ela entrou, comeu um pouco e adormeceu sobre 7 camas pequeninas no quarto. De repente, os 7 anões, dono da casinha, chegaram. Com o barulho, Branca de Neve acordou e viu os anões. Então ela contou o que havia acontecido. Comovido, eles deixaram a moça ficar e prometeram cuidar dela.
Porém, a rainha logo descobriu que Branca de Neve estava viva. Disfarçada de velhinha, a rainha foi até a casa dos anões e ofereceu uma maçã envenenada para Branca de Neve, que mordeu a maçã e desmaiou. Quando os anões viram Branca de Neve, acharam que ela estivesse morta. Eles a puseram em um vidro e a levaram para o topo de uma colina. Um certo dia, um lindo príncipe subiu na colina e viu Branca de Neve. No mesmo instante, ele se apaixonou por ela. Com um beijo de amor verdadeiro, o príncipe quebrou o encanto e a moça despertou. Branca de Neve também se apaixonou pelo príncipe. Então eles se casaram e viveram felizes para sempre. Agora nós vamos ouvir a história da Cinderela. Era uma vez uma linda moça que morava com seu pai, que era viúvo. Um dia, o pai se casou com uma mulher malvada que tinha 2 filhas invejosas. Um dia, o pai da bela moça faleceu. A madrasta e as 2 filhas não gostavam dela, então elas a maltratavam e obrigavam a fazer todos os serviços da casa. A moça passava a maior parte do tempo na cozinha, com a roupa velha e toda suja de cinza. Por isso a madrasta e as filhas começaram a chamá-la de Cinderela. Certo dia, elas receberam um convite para um grande baile no castelo, onde o príncipe escolheria alguém para ser sua esposa. Cinderela queria muito ir ao baile, mas a madrasta não permitiu. Na noite do baile, uma fada madrinha surgiu e transformou Cinderela em uma linda princesa com vestido de gala e sapatinho de cristal. Em seguida, a fada madrinha disse: "Volte para casa antes da meia-noite, pois a magia irá acabar." No baile, o príncipe só queria dançar com Cinderela. A jovem estava tão encantada que nem percebeu que já era quase meia-noite. Na primeira badalada do relógio, ela saiu correndo e perdeu um sapatinho de cristal. No dia seguinte, o príncipe saiu em busca da dona do sapatinho. Em todo o reino, as moças experimentavam o sapato, que não serviu em nenhuma delas. Enfim, o príncipe foi à casa de Cinderela e insistiu para que ela experimentasse o sapatinho. O sapatinho serviu perfeitamente no pé de Cinderela e o príncipe a reconheceu. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Agora nós vamos ouvir a história do O Patinho Feio. Em uma tarde quente na fazenda, os pássaros cantavam enquanto outros animais descansavam na beira do lago.
A mamãe pata estava muito alegre, chocando seus ovos. Os ovos começaram a se quebrar. De dentro de cada ovo saiu um patinho amarelo. Quando o último ovo se quebrou, a mamãe pata ficou surpresa ao ver que havia um patinho de cor escura e bem maior do que os outros. A mamãe pata foi passear com seus filhotinhos. Por onde eles passavam, os animais da fazenda diziam que o patinho diferente era feio e desengonçado e o chamaram de patinho feio. Muito triste, o patinho decidiu fugir da fazenda. Sem ter aonde ir, o patinho andou sem rumo. Depois de um tempo, ele viu um lago onde havia alguns patos selvagens. O patinho tentou fazer amizade com os patos, mas eles logo começaram a zombar do pequenino. Assim, o patinho saiu do lago e seguiu o caminho até chegar a uma granja. Ao vê-lo, a dona da granja achou que ele fosse uma fêmea e colocou junto com as galinhas para botar ovos. Logo ela descobriu que o patinho era macho e o colocou para fora da granja. Pensando que nunca encontraria alguém que gostasse dele, o patinho se acostumou a viver sozinho, sempre viajando. Alguns meses depois, ele estava nadando em um lago quando viu lindos cisnes se aproximando. Antes que ele pudesse se esconder, um dos cisnes o convidou para se juntar ao grupo. Tímido, o patinho não entendeu por que o cisnes queria ser amigo dele. O patinho abaixou a cabeça e ficou surpreso ao ver seu reflexo na água. Ele havia se transformado em um lindo cisne. O cisne ficou muito contente por não ser mais um patinho solitário. Ele finalmente encontrou uma nova família e junto eles viveram felizes para sempre. Agora nós vamos ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda garotinha que vivia em um vilarejo. Todos os dias ela usava capa vermelha com capuz que sua avó havia lhe dado de presente. Por isso, todos no vilarejo a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho preparou uma cesta de doces para a vovó, que estava doente. A mãe alertou a menina: Filha, leve esses doces para a vovó. Tenha muito cuidado, não fale com estranhos pelo caminho. Na floresta, Chapeuzinho Vermelho decidiu colher algumas flores para a vovó. De repente, o lobo mau apareceu e começou a conversar com ela. Muito inocente, Chapeuzinho Vermelho contou ao lobo que estava indo para a casa da vovó, que ficava do outro lado da floresta. Então o lobo se despediu da menina e foi correndo para a casa da avó dela. Ao chegar lá, o lobo mau imitou a voz de Chapeuzinho e conseguiu enganar a vovó. Ele a trancou no guarda-roupa, vestiu uma camisola e uma touca da vovó e se deitou na cama para esperar a menina. Chapeuzinho entrou na casa, estranhou as feições da vovó e exclamou: Vovó, que boca grande a senhora tem! É para comer você, gritou o lobo, pulando em direção de Chapeuzinho, que saiu gritando pela floresta.
Um caçador ouviu os gritos e foi ajudar Chapeuzinho. Os dois foram para a casa da vovó e expulsaram o lobo, que foi embora para bem longe. O caçador tirou a vovó do guarda-roupa e ela ficou aliviada. A vovó preparou um delicioso chá e os três saborearam as guloseimas que Chapeuzinho havia levado. Então eles comemoraram a partida do lobo mau e viveram felizes para sempre. Agora o Mágico de Oz. Era uma vez uma menina chamada Dorothy, que morava com seus tios em uma fazenda. Um dia, um tornado atingiu a fazenda. Os tios de Dorothy conseguiram se proteger, mas ela ficou dentro da casa, que foi levada para longe. Depois do tornado, Dorothy saiu da casa e viu que estava em um belo lugar. Ali havia vários homenzinhos e uma mulher muito bonita, conhecida como a Bruxa Boa do Norte. Ela logo agradeceu a menina, pois a casa havia caído em cima da Bruxa Má do Leste. A Bruxa Boa explicou que aquela era uma terra mágica chamada Oz. Dorothy queria voltar para casa. Então a Bruxa Boa deu um par de sapatinhos mágicos para a menina e disse que o mágico de Oz, que vivia na cidade das Esmeraldas, poderia ajudar. No caminho, Dorothy passou por um milharal, onde havia um espantalho que estava triste por não ter cérebro. Ela o convidou para ir falar com o mágico de Oz. Mais à frente, eles encontraram um homem de lata que queria ter coração. Juntos, os três seguiram para Oz. De repente, os três encontraram um leão que tinha medo de tudo e o leão os acompanhou. Quando chegaram ao palácio, eles não podiam ver o mágico. Só podia ouvir a voz dele. Cada um fez seu pedido e o mágico disse que eles precisavam acabar com a bruxa má do oeste. Então, os quatro foram até o palácio da bruxa. Dorothy jogou um balde de água na bruxa e conseguiu derrotá-la. Os quatro amigos voltaram ao palácio do mágico de Oz. Quando chegaram, eles foram recebidos apenas pela voz do mágico. Eles contaram que a bruxa tinha sido derrotada. O mágico realizou o pedido dos três amigos de Dorothy, mas disse que não poderia ajudá-la a voltar para casa. De repente, a bruxa boa do sul apareceu, dizendo que bastava Dorothy bater os sapatinhos 3 vezes, que eles a levariam aonde ela quisesse. Dorothy então bateu os sapatinhos mágicos 3 vezes e novamente estava de volta.